Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente da TV PUC em São Paulo. Eu sou o Ricardo Terto e neste podcast a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. No último episódio a gente falou sobre a COP29, a Conferência Global do Clima, e hoje a gente vai entrar em outra reunião multilateral muito importante, a reunião da Cúpula dos Líderes do G20, que está acontecendo agora no Rio de Janeiro. E para falar sobre esse tema a gente trouxe um convidado super especial. Tudo isso agora no Bom Dia Fim do Mundo. Bom, gente, já tinha avisado aí na abertura do programa que o episódio de hoje ia ser diferente, afinal a Giovana Girardi ainda está lá na COP29 fazendo a cobertura, mas infelizmente a Marina Amaral também não vai poder participar do programa de hoje e para ter a difícil tarefa aí de substituí-la, só alguém com muita luz, e quem melhor do que o nosso anjo Gabriel do quadro Luz no Fim do Túnel, que vocês já conhecem. Brincadeiras à parte, Gabriel Gama, bem-vindo aí à bancada do Bom Dia Fim do Mundo. Bom dia, Terto, estou muito feliz de dividir a bancada com você. Bom dia, pessoal. E agora também eu tenho o prazer aqui de cumprimentar o nosso convidado especial deste episódio, o professor Tomás Pauliello, professor do curso de Relações Internacionais da PUC em São Paulo e coordenador do mestrado profissional em Governança Global e Formulação de Políticas Internacionais, também aqui da PUC. Bom dia, professor, bem-vindo ao Bom Dia Fim do Mundo. Bom dia ao pessoal que está nos assistindo. Feitas as devidas apresentações e cumprimentos, enquanto a batata do fim do mundo segue assando por mais uma semana, aproveite que você está aí nos assistindo, nos escutando e siga e assine esse podcast onde estiver. Seja o nosso profeta do Apocalipse, traga mais olhos e ouvidos para estas conversas. Se você quiser nos escutar, estamos em todos os tocadores de podcast. Se quiser nos assistir, estamos no YouTube da Agência Pública. E se você for nos escutar, se estiver no Spotify ou na Apple, dá aquelas 5 estrelas para deixar a gente bonito ali na frente dos algoritmos. Agora que eu já passei o nosso chapéu, bora para o primeiro bloco do programa depois da vinheta. Bom, então começando aqui o nosso papo, né? Professor, para que as pessoas entendam melhor o assunto que a gente vai tratar aqui hoje, né? Eu começo perguntando qual a importância desse grupo composto pelas 20 maiores economias do mundo, que pela primeira vez se reúne no Rio de Janeiro, né, no Brasil. Quais são os temas, né, dessa conferência desse ano? O G20 ele acabou ganhando uma importância um pouco pelo esvaziamento das esferas multilaterais mais tradicionais. É um grupo relativamente novo, surge ali, ou ganhou força, pelo menos, no período das crises, ali 2008. Né? Ali ele se tornou um fórum importante para discutir uma governança global das questões econômicas e financeiras, só que ao longo do tempo, acho que exatamente por essa falta de capacidade ou de implementação de medidas feitas em outros fóruns mais tradicionais, diria principalmente no sistema ONU, o G20 acabou ganhando outras funções, né? Assim, foi incorporando temas às suas discussões. É um grupo que reúne as principais economias, então claramente ele é privilegiado, digamos, para discutir questão econômica, mas é um grupo que reúne também as grandes potências, né? A gente está falando dos Estados Unidos e China, novas potências que, por exemplo, não estão representadas no Conselho de Segurança da ONU, como a Índia, como o Brasil mesmo. Então ele é um grupo que abarca mais partes aí para tomada de algumas posições. Ele não é muito decisório, né, no sentido de implementar medidas que sejam vinculantes, mas tem uma capacidade importante de coordenar agendas entre as principais economias do mundo, mas também as principais potências. Como falei, principalmente um fórum de discussão econômica e financeira, mas ele, por exemplo, ganhou capacidades aí para discutir, por exemplo, a questão ambiental. Não é o objetivo principal, mas como todo sistema de governança global incorporou essa pauta, a pauta, a grande questão global, né? Também o G20 hoje discute a questão da mudança climática, né? Eu estou chamando de pauta ambiental, mas principalmente a questão climática, quando a gente fala da governança global. Não apenas, né? Então, eu acho que a gente pode também falar da questão forte que foi trazida pelo Brasil, da voz do presidente Lula, né? Que é a questão do combate à fome, a pauta antiga dele, que foi incorporada pela presidência do Brasil nesse G20. Então, essa pauta também não era uma pauta que aparecia necessariamente, mas ganhou força agora. E algumas outras que apareceram recentemente, que eu acho que nesse G20 tem ganhado alguma força, sim, tem uma relevância. Por exemplo, a regulação das novas tecnologias,
particularmente a questão da inteligência artificial que tem aparecido, né, mesmo nas discussões. Eu não sei se vai aparecer no comunicado final, porque a Argentina está se opondo, mas ao que tudo indica vai ter pelo menos uma menção ali, se não uma declaração clara e evidente de que é preciso uma regulação. Perfeito. Professor, você comentou um pouco desse esvaziamento dos espaços de discussão internacional, né? E um dos temas que é muito importante nesse G20 é justamente uma reforma da governança global. A gente vê uma dificuldade dos fóruns multilaterais de tratar sobre a questão da guerra na Ucrânia, da situação da Palestina, muito por uma relevância, talvez uma impressão que eles causam de serem relevantes atualmente. Por outro lado, em plena emergência climática, nunca antes o mundo precisou de tanto espaço para acordos e para diálogo entre os países. Até o secretário-geral da ONU mencionou durante a COP de Baku, no Azerbaijão, que o G20 deve liderar os esforços mundiais contra o aquecimento global. Na sua visão, o quanto a reforma da governança global, que está sendo discutida na cúpula dos líderes, pode avançar nessa reunião? Eu sou cético com esse avanço da reforma. A gente já viu bastante pedidos, demandas, principalmente por um avanço de uma reforma do Conselho de Segurança da ONU. Inclusive o Brasil era muito vocal, né, nessa demanda, claro, com alto interesse também de que o Brasil fosse incorporado no Conselho de Segurança como membro permanente, como uma nova potência. Tem um grupo antigo, né, que é Brasil, Japão, Alemanha, que demandam uma reforma do Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, obviamente, como o próprio nome indica, ele é principalmente voltado para questões de segurança, mas é o fórum que reúne as grandes potências, e particularmente ali, no caso de conflito, né, e por terem poder de veto, os membros permanentes, seja Estados Unidos, seja a China, ou mais precisamente a Rússia, né, atuam bloqueando medidas, né, ali no Conselho de Segurança. Por outro lado, a Assembleia Geral da ONU e as agências especializadas da ONU têm um papel importantíssimo, mas com pouca capacidade de fazer valer as suas decisões, que acabam ficando principalmente na mão dos Estados nacionais, né? Depende muito, na verdade, de vontade política dos líderes locais e também das sociedades de pressionarem seus governos para impor essas determinações que são feitas a partir desses fóruns mais tradicionais da governança global. O G20 ele tem um tamanho intermediário, como eu falei, né? Ele nem é aquela reunião de todos os países, todas as partes, como são os acordos da ONU, né, as COPs, e também não é tão reduzido quanto, por exemplo, o Conselho de Segurança, que ficou muito inerte. Afinal de contas, a gente tem atualmente dois grandes conflitos, mais de dois conflitos, né, mas dois que ficaram muito marcados globalmente, a questão Israel-Gaza e a questão Rússia-Ucrânia, e o Conselho de Segurança não conseguiu operar nesses temas, né? Então, de fato, como você falou, demonstra um esvaziamento. O G20 parece ser né, como eu falei, esse tamanho intermediário, aí, médio, que incorpora mais partes. Do ponto de vista econômico, ele é muito relevante, né? A gente está falando de uma porção grande do PIB global, em termos de população também. Por outro lado, é isso, acho que também ele consegue se mover mais exatamente por não ter essa ambição muito vinculante. Ele não impõe nada aos países membros, funciona por meio de declarações e tal. Então, fraco desse ponto de vista, né, sem dentes ou sem garras, como a gente fala, para fazer valer as suas decisões, mas que, por outro lado, é capaz de chegar em consensos, mesmo que sejam consensos muito vagos, né, assim como é comum, na verdade, na diplomacia, como é comum em consensos também, né, depende de um mínimo denominador comum, mas talvez seja essa esfera que, de alguma maneira, ainda consegue se mover. Para voltar para o começo da sua pergunta, eu acho que o G20 já é um símbolo de uma transformação na governança global. Não feita pela via de uma reforma, mas porque novos fóruns foram aparecendo, entre eles o G20, e que se mostrou com alguma capacidade ali de reunir, de coordenar ações. Então, como falei, ele foi incorporando e foi herdando atribuições que eram de outras esferas. Pois é, professor, e por falar então em mudanças, transformações, tem uma sombra aí, né, que agora paira, tanto pela COP29 e também na reunião do G20, que se chama Donald Trump. Né? Como que essa mudança de poder aí, né, dos Estados Unidos pode impactar essas negociações globais e também como que isso impacta outras lideranças, né, como a China? O Trump é o assunto do G20, apesar dele não estar lá. Sim. Né? Foi também, inclusive, o Biden já virou meme, né, das declarações que fez lá na Amazônia e tal.
O Biden chega nesse G20, uma participação muito importante, tá? Deixa eu, antes, fazer a ressalva. Importantíssimo que o presidente dos Estados Unidos esteja no G20, esteja no Brasil, demonstra a capacidade do governo brasileiro de reunir, né, de congregar. Tá? O Xi Jinping e o Biden estão os dois no Brasil. O Putin não está, mas quer dizer, tem outras questões. Sim. Ele viria. Não, é isso, né? Pelo lado do Brasil, inclusive pelo lado do Lula, ele falou isso. Ele até deu uma desconversada depois, mas falou que queria que o Putin viesse, mas tem a questão, né, da justiça internacional e tal. Afinal, acho que é melhor desse ponto de vista, se reduzir tensões, né, o objetivo. Baixar a temperatura. Talvez baixar a temperatura até seja melhor essa ausência. Assim como o próprio Lula não teve na reunião dos BRICS, né, foi presidida pelo Putin. Mas, então, voltando à questão, eu acho que é importante que o Biden esteja aqui. Agora, o que ele decidir aqui, em 3 meses expira, tem prazo de validade, porque o governo dele dura até meados de janeiro ali, né? Então, mesmo que ele tenha prometido em termos de recursos, né, de injeção de investimento, vai acabar dependendo ali na frente das decisões que o Trump tomar. E o Trump é um crítico assíduo da governança global em geral, né? Ele tem uma postura de política externa que se caracteriza como isolacionista, né? Ou tem uma tradição nos Estados Unidos, né, desse tipo de posição de política externa, que é se desengajar dos acordos multilaterais, agir mais unilateralmente ou relações bilaterais, reduzir as alianças internacionais dos Estados Unidos. Isso é a pauta do Trump. Ele fez isso parcialmente no último governo, né? Claro que não desfez, tem uma teia muito complexa de relações dos Estados Unidos com seus aliados e tal. Mas ele caminhou em algum sentido agora, que tudo indica que ele vai vir com mais poder e mais capacidade de fazer essas mudanças. Então, eu acho que a gente vai ver uma redução da participação dos Estados Unidos nas esferas multilaterais em geral, particularmente na questão climática, que, de novo, né, ele também tem se declarado bastante contrário a toda essa governança que se construiu para a questão climática. Saiu do Acordo de Paris da última vez, não duvido que ele faça isso novamente. A gente ainda vai ter que ver, né, o que vai acontecer. Eu acho que ele não rasga dinheiro, por exemplo. Então, se tiver uma teia também muito bem construída ali, se estiver muito regulado, né, o mercado de economia verde, mercado de carbono, tudo isso, eu acho que é um fator que pode, de alguma maneira, segurar, se não o governo, pelo menos segurar os estados dos Estados Unidos e as empresas e tal. De qualquer forma, algum estrago vai acontecer, né, a partir dessas posições. Então, assim, eu acho que o G20 vai servir até para isso, sabe, também, porque as outras lideranças que estão ali presentes, de alguma maneira vão, principalmente na paralela, né, já também acho que começar a se mobilizar para esse cenário, que agora já é um cenário confirmado, de que o Trump vai ser o presidente dos Estados Unidos pelos próximos 4 anos. Vamos ver se só por 4 anos, né? Mas pelo menos 4 anos que vai ser o mandato dele. E tem bastante coisa a ser feita, mesmo sem os Estados Unidos, mesmo sem a participação de liderança dos Estados Unidos. Inclusive, acho que a gente tem também muito arsenal para criticar a timidez do governo Biden nessas pautas, né? Parece que, claro que tem uma diferença, um contraste, mas fica parecendo que o Biden foi uma mega liderança na questão ambiental e não foi. Muito bem, professor. Bom, a gente continua com esse papo aí no segundo bloco, mas agora a gente vai para o quadro A Trombeta da Semana, que agora vem com um novo melhor amigo do Donald Trump, depois da vinheta. E Elon Musk, o bilionário carinhosamente apelidado de Kiko dos Foguetes no Brasil, para a surpresa de absolutamente ninguém, depois de ter ativamente investido na eleição de Donald Trump, ganhou um cargo em seu governo. Elon irá chefiar o Departamento de Eficiência Governamental, com o objetivo de desmantelar a burocracia estatal e realizar uma reforma estrutural em larga escala. Enfim, objetivos que parecem ter sido criados por algum chat GPT da vida, como aquele que tem no X, ou chamado Grok, um nome extremamente perfeito para um personagem assistente de um vilão num filme de ficção científica lá do B. Por falar em X, a estratégia do Elon nesse novo cargo parece ter inspiração em sua experiência como administrador dessa rede social. Só para exemplo, a sigla em inglês de Departamento de Eficiência Governamental formam a palavra Doge. Isso mesmo, de Dogecoin, o nome da criptomoeda que o bilionário já colocou como logomarca do antigo Twitter apenas para valorizar artificialmente.
Pelo jeito, o Kiko dos Foguetes vai ter um novo brinquedo para chamar só de seu. E o mundo ganhou uma nova trombeta da semana. Um sinal do fim dos tempos e um sinal de que o Bom Dia Fim do Mundo agora vai para o segundo bloco. Beleza, então vamos começar esse segundo bloco e já voltando ao assunto, professor, um dos pontos fortes aí durante a presidência do Brasil na G20 foi a ênfase no combate à fome e à desigualdade, né? Inclusive, na abertura da cúpula, o presidente Lula lançou a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, uma iniciativa brasileira para acelerar os esforços no combate à fome e à pobreza até 2030. Professor, quanto essa iniciativa ganhou adesão global de fato e que tipo de impacto ela pode ter? Ganhou bastante adesão. Eu acho que surpreendeu até o tamanho que a iniciativa tem agora, já na apresentação, né? Acho que é uma pauta antiga do Lula, uma pauta pela qual ele é conhecido e trabalha para ser conhecido nela, né? Tanto dentro do Brasil quanto internacionalmente. Desde que ele foi eleito da primeira vez lá em 2002, era a pauta da campanha dele já o combate à fome, né? Isso sempre fez parte dessa persona que o Lula construiu para dentro do Brasil e também internacionalmente. Então, acho que até tem um risco de ficar muito a iniciativa do Lula, como já aconteceu da outra vez, quando ele fez acenos nesse sentido, né? Quando estou falando Lula 1 e Lula 2, né? Aqueles mandatos lá dos anos 2000, que ele teve uma série de iniciativas também para o combate à fome, que afinal acabaram desaparecendo ali pelo caminho. Também aconteceram outras coisas, né, durante esse período todo. Agora me parece mais densa, né, essa medida. É importante, reúne, por exemplo, financiadores internacionais. Eu vi, por exemplo, uma declaração hoje de manhã que o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, fez um aporte grande aí para a iniciativa para políticas de combate à fome, combate à pobreza. O BID investe na América Latina, né, principalmente. Então, voltada por uma região específica, mas que está agrupado, digamos assim, dentro dessa medida aí que está sendo declarada agora. Eu acho que tem pontos ali que são questões ainda a ver. Por exemplo, é uma iniciativa que é baseada num conjunto de boas práticas. E aí é meio um menu, né, um cardápio de políticas que os diferentes países podem acessar ali para o que for mais adequado. Então isso deixa uma margem muito grande para formas de lidar com a questão muito diferentes. Pode ser uma vantagem, claro, exatamente porque dá uma flexibilidade para essas medidas, mas pode ser que sejam medidas muito tímidas, né? Isso tem a ver também, como a gente estava falando aqui, com essa dificuldade de chegar em consenso, de chegar numa posição comum. Por exemplo, políticas que mexam com as cadeias produtivas, cadeias alimentares e tal, os Estados Unidos têm feito oposição tradicionalmente, né? Então acaba ficando, como outras medidas desse tipo, como eu falei, esse mínimo denominador comum. Mas eu acho que foi um sucesso, é um dos sucessos dessa liderança do Brasil aí, com certeza, essa iniciativa. Sim. Professor, desde o primeiro mandato do presidente Lula, o Brasil vem enfatizando uma política externa que valoriza a relação diplomática Sul-Sul, né, de articular os países em desenvolvimento para uma estratégia frente aos países mais ricos. Agora, a gente tem o presidente da Argentina, Javier Milei, que a gente já conversou um pouco aqui, que retirou a delegação argentina da COP29, numa postura claramente negacionista, e ele também se coloca contra a taxação dos super ricos, que é um dos temas do G20. E também tem a Venezuela, que foi impedida de entrar nos BRICS por conta de uma influência do Brasil. Diante disso tudo, como que fica a política externa brasileira frente a esses dilemas? Fica, assim, de alguma maneira questionado, mas o Brasil tem se posicionado, eu acho que num caso ou no outro dá para tirar, digamos assim, uma posição do Brasil de tentar ao máximo exercer essa posição, primeiro, de não alinhamento. Tem sido uma posição bem consistente do governo Lula nos mais diferentes assuntos, tá? É que no caso da Venezuela, isso acabou se desgastando a um ponto que o Brasil acabou se posicionando na questão dos BRICS, né? A Venezuela acabou ficando como uma marca negativa do governo. Mas até muito recentemente, vamos lembrar que o governo Lula era criticado por não se declarar frontalmente contrário, né, aos resultados até os resultados da eleição, sim, mas não frontalmente contra o governo Maduro. E acredito que, no final das contas, vai acabar reconhecendo o governo Maduro também, mesmo que não reconheça o resultado justo das eleições.
Então essa posição de não alinhamento ou de neutralidade, como alguns dizem, eu acho ruim o termo neutralidade, porque não é neutro, né? Quer dizer, está se posicionando de alguma forma. Acho que denota um sentido que não é exatamente o que se quer demonstrar. Por isso que eu uso não alinhamento. É uma posição difícil de navegar. Não alinhamento na questão Israel-Gaza. Tem cobrança dos dois lados. Cobrança de gente falando, não, o Brasil tem que se alinhar com Israel, tem que ser declaradamente contra o terror e tal. E outros pressionando o Brasil para romper relações com Israel, diante de um genocídio. Então, é uma posição que produz bastante fricção. Ficar em cima do muro é confortável. Não tem sido confortável, pelo contrário, né? Você cria muita dissonância de um lado e de outro, assim. Então, o caso da Argentina, eu acho um desses que vamos ver como o Lula vai navegar, porque pelo lado do Milei, ele tem sido muito vocalmente contrário ao Lula, mas contrário a essa governança do clima, às esferas multilaterais. Como você falou, né, ele se declarou contra essa posição que o Brasil está batalhando para colocar na declaração de taxação das grandes fortunas, contra qualquer declaração que cite questões de gênero, questão de direitos das mulheres. Esse é um dos pontos fortes, inclusive, de toda essa nova direita, né? Sim. Um ataque muito frontal a questões de gênero é uma das agendas principais. Só que o Lula, vamos lembrar, o Lula ele é muito ecumênico, digamos assim, né? Ficou uma ideia de que o Lula se alinha aos governos de esquerda. Se a gente pegar o histórico do que foi os governos Lula 1 e 2 ali, excelentes relações com Erdogan, né? Atuou junto com a Turquia lá no acordo com o Irã, boas relações com o Irã, né? Do Ahmadinejad naquela época, que a gente dificilmente pode classificar como regimes de esquerda. Então o Lula ele busca mais esse tipo de política e me parece que às vezes até procura uma posição onde haja dissenso, onde haja uma disputa, para tentar se posicionar nessa posição do meio, aí, tentar negociar, tentar mediar. É bem característico da diplomacia brasileira e nisso a diplomacia brasileira coincide com essa posição que é do Lula, como falei. Mesmo na política nacional, hein? Eu acho que, em geral, o que ele vende é essa posição do conciliador. Muito bom. Bom, e ano que vem, né, vai acontecer a COP de Belém, a primeira também realizada no Brasil. O que seria, professor, uma boa declaração final da cúpula dos líderes para os países em desenvolvimento, né, e para o futuro do planeta, e de que maneira isso pode influenciar as negociações globais daqui para frente? Olha, eu acho que é difícil responder essa pergunta, né, porque como eu falei, tem uma soma aí de esforços que vão se sobrepondo. O G20 é uma dessas esferas, dentre outras nas quais os líderes vão se reunir, as diplomacias vão trabalhar para tentar chegar em consensos para fazer caminhar o que nos resta aí de governança global. Como a gente falou aqui, tem dado mostras de muita fragilidade recentemente, né? Então é difícil se manter otimista de que vai caminhar. Eu tento, no mínimo, manter a valorização de que isso é a forma de fazer, né? Assim, não tem muito outra saída, então mesmo que esteja dando pouco resultado, a gente tem que continuar apostando, né, nessas esferas e nesse tipo de posição negociada. Eu acho que o Brasil trabalhou bastante para fazer do G20 mais preocupado com as questões dos países em desenvolvimento. Aliás, essa troika, né, como se fala, são a última presidência, a presidência atual e a próxima. É uma troika bem marcante, assim, porque foi a Índia, Brasil e África do Sul. São talvez as 3 principais democracias do sul global, né? Fazem parte dos BRICS, mas claramente tem um contraste grande com o que é Rússia e China, que são grandes potências militares e tal. Tem um outro caráter. Trabalham juntos lá desde os anos 90, quando surgiu o Fórum IBAS e tal, né? Tem uma coordenação importante entre esses 3 países e me parece que agora, pela via do G20, lá nos anos 90 nem existiu o G20, estão dando esse tom, digamos assim, de sul global para o G20 que na sua origem, é bem elitista, na verdade, né? São as grandes economias. Sim. Ele tem essa pegada, apesar dele ter surgido também em contraste ao que era o G7, né? Que era o grupo aí sim de países ocidentais, países mais desenvolvidos e tal. Então, alguns pontos da declaração, como você leu aí, em relação à questão climática, uma preocupação com a desigualdade, com a pobreza, mas com a desigualdade também, isso é uma pauta bem forte, né? De países em desenvolvimento, particularmente do Brasil, combate à fome,
uma pauta que é principalmente importante para países do sul global, né, para os países em desenvolvimento. E aí eu acho que a questão climática, de alguma forma, ela pode ser manejada para se tornar uma questão que se assemelha mais ou faz mais eco aos países mais desenvolvidos, ou uma questão que também inclui e traz para dentro os países em desenvolvimento. O Brasil trabalha bastante para isso. Como falei, também é autointeressado, porque o Brasil quer se colocar como um líder, né, que fala em nome de vários outros países e tal. Mas, e acho que o Brasil também é uma das principais destinações do que vai ser recurso, investimento para a economia verde. Então, o Brasil tem interesse, né, em trabalhar nesse sentido. Mas eu acho que, digamos, o jeito correto de fazer isso é carregar o seu interesse nacional, o interesse do Brasil, individual, carregar outros junto, né, nesse interesse. Por exemplo, com essa iniciativa, que acho que essa é uma das coisas que pode sair daí, né, o G20 faz parte dessa movimentação, que é a iniciativa de um fundo para os países de floresta tropical, que o Brasil está tentando liderar, me parece que vai sair. Então é isso, né? É só preservação da Amazônia? Poderia ser até. O Brasil, se fosse defender o seu interesse individual, vamos preservar a Amazônia, essa é a questão. Decidiu incluir países do Sudeste Asiático, países africanos, que também fazem parte, né, desse pedaço de mapa aí, né, que tem florestas tropicais ainda preservadas. Eu acho que nesse caso, uma liderança de fato, né? Então, sem perder vista do seu interesse, também busca trazer e capacitar outros, né, nesse caminho aí. Tudo bem. Bom, professora, a gente poderia ficar aqui mais tempo conversando sobre esse assunto complicado, complexo, espinhoso, mas o nosso programa é um pouquinho mais curto do que uma conferência. Então, já ficando por aqui, eu quero te agradecer. Muito obrigado aí por ter vindo aqui, né, falar com a gente, com nossos ouvintes. E poderá vir mais vezes, talvez, né? Tá aqui do lado. Fico à disposição. Agradeço o convite. Quando precisarem, é só chamar. Obrigado, professor. E agora a gente vai de dose dupla aí de Gabriel. Agora vocês viram aqui na bancada. Ele também vem agora no quadro A Luz no Fim do Túnel, trazendo uma boa notícia para nos iluminar. Oi, gente! Você sabia que a quantidade de água necessária para fabricar uma camiseta de algodão é 50 vezes maior do que a quantidade de água que você vai usar para lavar essa roupa durante toda a vida útil dela? A luz no fim do túnel é que isso pode mudar, porque já existe uma forma de fazer o algodão em laboratório. A startup Gali, que é comandada por um brasileiro, encontrou uma forma bem mais sustentável de produzir essa matéria-prima que está na maioria das nossas roupas. A empresa conseguiu cultivar o algodão em laboratório a partir das próprias células da planta. É um cultivo bem mais amigável para o meio ambiente, porque usa 99% menos água do que o método tradicional e precisa só de 3% das terras usadas para o plantio do algodão comum. Algumas fabricantes de roupas já se interessaram pela nova técnica e até investiram dinheiro na empresa. Ou seja, elas já perceberam que o negócio realmente é uma luz no fim do túnel e pode ajudar a reduzir bastante o impacto ambiental do algodão. As informações são da Bloomberg. E depois dessa luz no fim do túnel, é hora de agradecer a quem apoia o trabalho da Pública. São as pessoas que contribuem todos os meses com o programa de Aliados, que é o que viabiliza matérias, reportagens, formatos diferenciados como este aqui. Se você quer fazer parte dessa verdadeira arca de salvação, acesse apoie.apublica.org. apoie.apublica.org e veja lá as opções para você continuar colaborando ou colaborar com o nosso trabalho. Se você quiser ajudar o Bom Dia Fim do Mundo, você também pode enviar a sua dica, sua sugestão de trombeta da semana ou de luz no fim do túnel para correiodofindomundo@publica.org. correiodofindomundo@publica.org. A gente vai ficando por aqui, mas antes deixa eu me despedir do meu colega aqui, especial iluminado de bancada, Gabriel. Muito obrigado. E semana que vem você está de volta, mas no quadro A Luz no Fim do Túnel, né? É isso aí, Terto. Muito obrigado. Adorei participar do programa desse lado aqui. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo Bom Dia Fim do Mundo, que já vai voltar aí com a bancada clássica, com Giovana Girardi e Marina Amaral de volta, sempre quinta-feira de manhã, bem cedo, nos tocadores e também no YouTube da Agência Pública, e segunda-feira, 11h30 da noite, através do canal universitário Boa Noite Fim do Mundo, para quem nos assiste no canal universitário. Até semana que vem, Bom Dia Fim do Mundo.